Amados, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 9 e o capítulo 10. Capítulo 9, Jeú é ungido rei de Israel e mata Jeorão e Jezabel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, ele disse: cinge-te teus lombos e toma uma almotalia de azeite na tua mão e vai-te a remoto Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, e entra e faz que ele se levante no meio dos seus irmãos e leva-o à cama interior. E toma ao molido de azeite, derrama sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detém. Então, meus amados irmãos, nós vemos que o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, deu uma vasilha de azeite a ele, né? A motolia com azeite, disse: você vá à cidade de Jabes Gileade, né? De remoto Gileade, digo, e lá você procura por Jeú, filho de Nissi, e você derrama esse azeite sobre ele e diz: assim diz o Senhor, eu ungi de rei sobre Israel. Então, ele sai apressadamente. Então ele foi, e ali ele chegou, o rei estava entre seus generais, ele chamou Jeú do meio dos generais, e quando chegou lá, ele fez o que o profeta mandou, derramou o azeite sobre a cabeça e disse: ungite de rei sobre Israel. E assim, quando ele saiu, os capitães perguntaram o que era que tinha acontecido, o que era que aquele louco, né, tinha vindo, que os profetas tinham vindo fazer, e ele disse. E quando ele disse, então eles se levantaram e gritaram, né, e assim eles fizeram, e disseram: Jeú reina, Jeú reina. E a partir daí, Jeorão, né, que era o rei de Israel, ele tinha saído juntamente com o rei Acasias, rei de Judá, estavam juntos, e quando eles ouviram aquela gritaria do povo, eles saíram ao encontro de Jeú, e nós vemos que a partir daí Jeú disse a eles que não haveria união com ele, visto que ele tinha profanado a Israel, e ele tinha profanado juntamente com Acabe, seu pai, né, a terra de Israel, e por isso não haveria paz. E a partir daí ele diz: traição, e nós vemos que ele correu, mas ele foi alcançado por Jeú e foi morto, como também o rei de Israel, né, o rei de Judá, que era Acasias, também correu, né, e nós vemos que ali ambos foram mortos, não é? Ambos foram mortos, e a partir daí nós vemos que Jeú saiu, e Jeú exterminou toda a casa de Acabe, exterminou todos os profetas de Baal, ele extinguiu Baal de dentro do povo de Israel, e ele veio também a Jezreel. E quando Jezabel, que era a mulher de Acabe, ouviu falar que ele vinha, ela se pintou, se enfeitou, e viu para a janela, e entrando Jeú pelas portas, né, disse ela: teve paz ele que matou o seu senhor. E levantou o rosto pela janela, e ele disse: quem é comigo? Né? E dois dos eunucos, três disseram: eu sou. Então ele disse: pegue a vossa senhora e lance ela, né? E eles lançaram ela de alto a baixo, e a Bíblia diz que ela caiu e os cavalos de Jeú a atropelou, né? E nós vemos que a partir daí Jeú passou a comer e a beber, né? E lembrou-se dela e disse: olhar para aquela maldita, porque é filha de rei. E eles foram buscar para sepultá-la, mas quando eles chegaram lá, os cães já tinham comido o cadáver de Jezabel, de sorte que se cumpriu a palavra de Deus, né, que foi dito que os cães do jeito comeriam a carne de Jezabel, né, porque ela tinha mandado matar, né, o homem de Deus, para que a sua terra fosse dada a Acabe, seu marido. Então nós vemos que a partir daí o cadáver de Jezabel será por esterco no campo, no pedaço de campo de Jezreel, que quer dizer que ninguém pode dizer essa é Jezabel. Então nós vemos, irmão, a questão de se pintar, pintou os olhos, saiu, mas nós vemos que o pecado fez com que ela fosse destruída.
E aqui nós vemos que Jaú saiu, procurou todos os filhos de Acabe, não somente os seus filhos, mas também todos os seus líderes, e ele destruiu a todos os restantes dos filhos de Acabe, e também ele destruiu todos os demais profetas de Baal. Quando nós chegamos no capítulo 10, no versículo 15, diz que ele, partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro, o qual o sadou, e ele disse: reto é o teu coração, como é o meu coração. E disse Jonadab: então, e se dá-me a tua mão. E deu a mão, e fê-lo subir com ele ao carro. E a partir daí nós vemos que Jeú disse: você vem, eu vou te mostrar o meu zelo pela casa do Senhor. Né? E a partir daí ele destruiu as demais pessoas do corpo de Acabe. Né? E a partir daí, conforme diz o versículo 28, ele mandou chamar todos os profetas de Baal, de sorte que não faltasse nenhum. E a Bíblia no versículo 28, 29. Também quebraram as estátuas de Baal, derrubaram a casa de Baal, fizeram latrina até o dia de hoje. Assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Jeú foi ungido por Deus para destruir a casa de Acabe, Jezabel e também a Baal de dentro de Israel. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que a partir daí, ele, depois de fazer tudo isso, a Bíblia diz que ele não se apartou de seguir os pecados. Isso é, Jeú, né, de Jeroboão, filho de Nebate, o qual introduziu a idolatria e o que era mal entre Israel. O coração dele já não era como o coração de Davi, né? Mas nós vemos que como ele fez toda aquela bondade para Deus, Deus disse que os seus filhos, até a 4ª geração, haveriam de reinar sobre Israel, não é? Aí o versículo 31 diz: mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Jeú foi ungido por Deus para destruir a casa de Acabe, Jezabel e também Baal, o templo de Baal, o templo de Israel, né? E Deus o abençoou, e até a sua 4ª geração se sentou no trono, porque ele tinha feito grande benefício destruindo a idolatria e a casa de Acabe, de Jezabel dentro de Israel. Que nós possamos todos, irmão, como Jeú, ser zeloso pela lei de Deus, estarmos prontos a defender essa lei de Deus, a nos contrariar contra aqueles que se levantam contra o conhecimento, que tentam introduzir heresias dentro da casa de Deus, o ídolo para ser adorado, e mostrar que devemos servir a Deus com sinceridade da alma e do Espírito, que a nossa adoração não pode ser dupla, mas tem que ser unicamente ao Deus dos céus. Que Deus abençoe os irmãos.